Veja nesta edição, com o período de chuvas na Amazônia, como se proteger dos raios. Hemopa aposta em campanha de doações de sangue aos sábados. Câncer do esôfago é um dos mais frequentes em humanos, em homens e mulheres. Poluição sonora pode causar estresse e insônia, afirmam especialistas. A dica de leitura com o professor Paulo Nunes. Projeto quer divulgar produção artística da Amazônia. E sombrinhas se tornam um acessório fundamental para belemenses nesta época do ano. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, dia 28 de janeiro, já está no ar. Olá! A edição de hoje começa falando sobre os raios que neste período surgem com frequência em todo o país. No Pará, as principais ocorrências acontecem no primeiro semestre de cada ano. Grande parte das vítimas são pessoas que vivem no campo. Nossa equipe de reportagem foi até o Centro de Meteorologia do Pará para saber como as pessoas podem se proteger. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aproximadamente 100 milhões de raios caem por ano no Brasil, causando em média 100 mortes. Calcula-se ainda que os prejuízos causados pela incidência de descargas atmosféricas no país gira em torno de 1 bilhão por ano, sendo 600 milhões no setor elétrico. Os estados mais atingidos por raios são Amazonas, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O Brasil é o maior país com maior incidência do mundo. Raios, na verdade, a gente pode dizer que são descargas elétricas originadas dentro da nuvem, devido a uma diferença de potencial. Então, o raio, a gente pode ver aquela faísca, a luz, o relâmpago, é o que é definido como um raio. Há 30 anos, quando começaram a desenvolver pesquisas sobre descargas elétricas, morriam cerca de 150 pessoas por ano no Brasil. Hoje, o número de casos registrados caiu pela metade, o que indica uma melhoria na conscientização da população. Só em 2012, cerca de 70 mortes por raios foram registradas em todo o país. Os raios podem atingir uma pessoa tomando banho com um chuveiro elétrico, você numa piscina, é um bom condutor de água, é um bom condutor de eletricidade. No campo, você nunca se proteger próximo de uma árvore ou de uma palmeira de grande porte ou locais mais elevados. Esse com certeza, é onde é que o raio se direciona, essa descarga elétrica. A maioria das vítimas é de gente que vive em regiões de campos. Na capital, devido aos para-raios, a incidência é bem menor. A maior quantidade de raios acontece no mês de março, abril, maio e até junho. E o menor período dessas descargas elétricas é no mês de outubro e novembro. Mas todas as vezes que se formar uma nuvem de cumulonimbus, que a gente chama uma nuvem profunda, com certeza vai acontecer descarga elétrica. Às vezes mais de nuvem para nuvem, mas a quantidade de raios é onde mais cai, são mais de 100 mil descargas elétricas que acontecem num período chuvoso aqui na região do estado do Pará. No passado, era muito comum pessoas duvidarem dos raios e dizerem que eles não matavam. Hoje, a realidade é outra. Ao atingir uma pessoa, o raio pode causar sérias queimaduras e outros danos ao coração, pulmões, sistema nervoso central e outras partes do corpo. A chance de sobreviver é apenas de 2%. No campo, você nunca se proteger próximo de uma árvore, ou de uma palmeira de grande porte, ou locais mais elevados. Dentro de casa, você está protegido. Tem que desligar todos os aparelhos eletrônicos, não usar telefone também é importante. Dentro do carro fechado, também você está protegido. Hoje, o município de Castanhal, no Nordeste paraense, está celebrando 81 anos de fundação.
A cidade também pode comemorar o aumento no número de emprego formal no município, que teve um crescimento de 4,31% em 2012. Foi o que apontou uma pesquisa divulgada pelo Diese Pará. Os setores comércio, construção civil e o de serviços foram os responsáveis pelos números positivos. No ano passado, Castanhal teve um saldo positivo de 1.112 postos de trabalho. A pesquisa também mostrou que nos últimos 2 anos foram gerados mais de 2.600 postos de trabalho formais no município. Estimular a população para aproveitar os fins de semana para exercitar a solidariedade é o que busca o Hemocentro do Pará com a realização da campanha de doação de sangue aos sábados. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. E essa iniciativa começou depois que o próprio Hemopa fez uma pesquisa e descobriu que durante a semana muita gente deixa de doar sangue por falta de tempo. A ação começa às 7h30 da manhã e vai até às 5 da tarde todos os sábados. Sobre esse assunto eu converso com a Jussiara Farias, que é a gerente de captação de doadores de sangue aqui do órgão. Como é que está sendo essa captação aos sábados? Bom, o sábado na realidade é mais uma oportunidade, né, que se dá para a população para exercitar esse gesto e principalmente aí pontuando o público feminino, né? As mulheres têm jornada tripla de trabalho, então na semana não tem condições de fazer isso, né? E essa iniciativa ela foi exatamente para atender a essas solicitações, né? E para nós assim foi bastante satisfatório porque nós temos um movimento do sábado que ele está se equiparando a um movimento de dia de semana, tá? Jussiara, para a pessoa que quer doar sangue aos sábados, quais os critérios? Bom, primeiro a gente pede que tenha solidariedade no coração para chegar até o Hemopa, né? Trazendo seu documento de identidade, deve vir alimentado, ter o peso a partir de 50 quilos, a idade a partir de 16 anos. Né? E aí a gente faz esse apelo. Você, ao chegar ao Hemopa, passa primeiro por uma ficha cadastro, após essa ficha você passa por uma triagem clínica, que é o momento que vai avaliar se você pode ou não fazer essa doação. Se tiver apta, você fará a sua coleta e após a coleta você já faz um lanche para já ajudar na sua reidratação. O importante é que qualquer pessoa realmente que queira participar e colaborar, o Hemopa está de portas abertas. Nosso trabalho ele é constituído por uma rede de parcerias, então é você que tem a sua empresa, né, ou que está na sua comunidade, que tem esse desejo de fazer uma campanha de doação de sangue. O sábado é uma boa oportunidade, porque você pode reunir o seu grupo e trazer até aqui o Hemopa. Então, assim, a gente tem realmente atendido bastante o pedido da comunidade de uma maneira em geral, né? E as pessoas têm vindo fazer essas doações no sábado e a gente tem conseguido atingir o nosso objetivo. Desde quando começou essa ação aos sábados? Nós já trabalhamos há 2 anos com o Hemopa, né? Primeiro abria só pelo horário da manhã, hoje nós abrimos até às 17 horas. Né? Essa expansão foi exatamente para atender também quem trabalhava aos sábados só pelo horário da manhã e aí tem essa disponibilidade para esse horário também da tarde. Muito obrigado pelas informações. Então, se você quiser fazer parte dessa solidariedade humana de doar sangue, basta vir aqui no Hemopa. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Um incêndio numa boate na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na madrugada de domingo, causou a morte de 231 jovens, a maioria universitários. 80 pessoas estão hospitalizadas em estado grave. O incêndio foi o segundo maior da história do Brasil. Entre as vítimas está o estudante paraense Rafael Dias Ferreira, de 21 anos. Natural de Belém, Rafael cursava Biologia na Universidade Federal de Santa Maria. Uma celebração em homenagem às vítimas do incêndio ocorreu nesta manhã no Centro Desportivo Municipal, onde está sendo velado parte das vítimas. O Papa Bento XVI enviou um telegrama ao arcebispo de Santa Maria, expressando seu pesar pela tragédia ocorrida na cidade universitária. O governo federal decretou um luto nacional de 3 dias. Vamos falar agora de saúde. No Brasil, o câncer de esôfago é o 6º entre os mais frequentes entre 15º entre as mulheres. Conheça um pouco mais sobre esta doença na reportagem de Ivaldo Souza e Alexandre Lobato. Na sua fase inicial, o câncer de esôfago não apresenta sinais, porém, com o progresso da doença, alguns sintomas são característicos. O câncer de esôfago é um câncer que atinge este órgão que vai da garganta até o estômago, então ele conduz os alimentos, os líquidos da garganta até o estômago. Dependendo do tamanho dele, ele vai obstruir a passagem dos alimentos ou dificultar a passagem dos alimentos. E aí daí vem os sintomas, que é dificuldade para engolir, dor para engolir, emagrecimento,
né, são os principais sintomas. Em 2010, morreram mais de 7 mil vítimas da doença, sendo cerca de 5.923 homens e 1.722 mulheres. Ano passado, apareceram 10.420 novos casos, sendo 7.770 nos homens e 2.650 em mulheres. O médico e professor Cássio Caldato diz que aqui no Pará, o número de pessoas que apresentam a doença é considerado pouco. Felizmente, a incidência do câncer de esôfago no Pará é baixa, não está entre os 10 mais incidentes, né? Felizmente, porque é um câncer de difícil tratamento, porque normalmente quando se é diagnosticado, quando ele apresenta os primeiros sintomas, ele já está num estágio mais avançado. E aí a cura fica muito reduzida. Então, apenas tratamento mais paliativos, pode ser cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Mas como se prevenir do câncer de esôfago? Existem alguns fatores de risco que colaboram para o seu aparecimento. Entre eles o álcool, né, a ingesta excessiva e crônica a longo prazo de bebida alcoólica, o tabagismo também, o cigarro é um fator de risco, assim como a utilização de bebidas quentes, né, o uso muito de bebidas quentes também é um fator de risco. Por isso que no Brasil, na região sul, no Rio Grande do Sul, devido ao excesso do uso de chimarrão, é o local no país que tem a maior incidência desse tipo de câncer. Na maioria dos casos, a cirurgia está indicada. Dependendo da extensão da doença, o tratamento pode ser unicamente paliativo, sem finalidade curativa. No entanto, este tipo de tratamento é bastante raro. São basicamente dois tipos. O carcinoma epidermoide, essa nomenclatura se deve ao tipo de célula que aparece no câncer, que é em torno de 95%, e o adenocarcinoma, que é em torno de 5%. Sendo que o carcinoma epidermoide normalmente está na porção mais superior e média do esôfago e o adenocarcinoma mais na porção inferior, via de regra, mas não obrigatoriamente. O câncer de esôfago é detectado por meio da endoscopia digestiva, exame de imagem que investiga o interior do tubo digestivo, de estudos citológicos das células e de método de colorações especiais. Com diagnóstico precoce, as chances de cura atingem 98%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos de hanseníase. Em 2011, o país registrou cerca de 34 mil novos casos da doença, um número inferior apenas dos 27 mil casos confirmados na Índia. A situação do Brasil se torna mais preocupante porque há muitos registros da doença em crianças e adolescentes com menos de 15 anos. Segundo o Ministério da Saúde, em 2012 foram detectados quase 29 mil casos de hanseníase no país, dos quais 1.936 em menores de 15 anos. E ainda falando em saúde, um dos problemas mais sérios que acontecem nos centros urbanos é o excesso de ruído. Segundo os especialistas, ele pode causar problemas de saúde como estresse e insônia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, decibéis muito acima do tolerável ocupam hoje o terceiro lugar no ranking de problemas ambientais que mais afetam populações do mundo inteiro. Em Belém, alguns lugares apresentam ruídos com mais de 100 dBs. O ruído urbano ele é provocado pelo avanço, né? Pelo avanço das grandes cidades, a grande frota urbana, de carros urbanos, por exemplo, Belém. Houve, nos últimos anos, um aumento muito grande na frota de carros. A questão das igrejas, né, que fazem também muito ruído, a questão dos bares, a questão Belém está crescendo muito verticalmente, né? Então, ela está sendo como se estivesse imprensada dentro de um corredor. Os ruídos causam problemas de saúde. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, somente por infarto, cerca de 210 mil pessoas morrem por ano.
120 dB é o máximo que a nossa audição suporta. A partir daí, isso já pode lesar o tímpano e pode provocar traumas acústicos. Agora, imagina, né, agora com a questão das músicas, técnicas, né, essas músicas muito altas, isso pode lesar muito, né, e essa lesão é irreversível. Para mudar essa realidade, existem leis que devem ser seguidas, como diminuir o som após as 10 horas da noite. A maioria das cidades da Europa possuem um mapa acústico. Ele também existe aqui na cidade de Belém. É um estudo que pode ser utilizado pelo poder público para desenvolver ações que eliminem ou pelo menos minimizem os ruídos urbanos. O mapa ele é importante para que o poder público tome providências, né? Possa fazer leis, né? Já existe Belém. Nós temos muitas leis e maravilhosas, né? Só não são cumpridas. O Amazon, órgão que monitora o desmatamento por meio de imagens de satélite, afirmou em relatório que a destruição da floresta amazônica subiu em dezembro pelo 4º mês consecutivo. Nos últimos 5 meses de 2012, foi detectada pelo Instituto a eliminação de 1.288 km² de mata. Esse número representa mais do que o dobro da área devastada no mesmo período de 2011. Dados da Agência Espacial Brasileira também sugerem um aumento no desmatamento entre agosto e outubro do ano passado. O Diário Oficial do Pará publicou um novo edital para concurso público para provimento de 670 vagas na Polícia Civil do Pará. Quem tem mais detalhes é o repórter Ivaldo Souza. Os cargos de nível superior são para as carreiras policiais de delegado, escrivão, investigador e papiloscopista. As inscrições irão acontecer entre os dias 20 de fevereiro e 17 de março pelo site da Universidade Estadual do Pará, UEPA. A inscrição custa R$ 47,50. A data objetiva da prova está prevista para acontecer no dia 28 de abril. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição a dica de leitura com o professor Paulo Nunes. Projeto quer divulgar produção artística da Amazônia e sobrinhas se tornam um acessório fundamental para belemenses nesta época do ano. Os usuários do programa Bolsa Família que trocarem os filhos de escola devem informar os gestores locais. O acompanhamento da frequência escolar faz parte das condicionalidades de educação do Programa de Transferência de Renda do Governo Federal. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. A falta de acompanhamento da frequência escolar pode resultar no bloqueio, suspensão e até cancelamento do benefício. Os extratos do benefício neste mês de janeiro vêm com uma mensagem que reforça a importância da atualização cadastral para as famílias com crianças que ingressarão no ensino escolar, ou seja, aquelas que completarão 6 anos de idade até o dia 31 de março de 2013. A mensagem reforça a importância da atualização cadastral das famílias no cadastro único feito pelo gestor do programa. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Na próxima quinta-feira, os prefeitos eleitos dos municípios de Capitão Poço, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, Ipixuna do Pará, Tomé-Açu e Concórdia do Pará assinam um termo de ajuste de concordância do projeto Moradia Cidadã. O projeto dá continuidade ao processo de regularização fundiária e urbanística em municípios paraenses de 13.337 lotes em 1.550 hectares de terra e deve atingir mais de 54 mil famílias. O projeto é realizado em parceria com o Ministério das Cidades e é organizado pela Comissão de Regularização Fundiária da Universidade Federal do Pará. Combater a entrada de produto falsificado e drogas no país faz parte da rotina da aduana brasileira. Como poucas pessoas conhecem esse trabalho, a alfândega do aeroporto de Belém abre suas portas para a visita pública no dia de hoje. A repórter Caroline Guimarães tem mais detalhes. O projeto Conheça a Nossa Aduana vai abrir hoje unidades aduaneiras em todo o Brasil para receber o cidadão. Aqui em Belém, a unidade que irá recepcionar o cidadão é a alfândega do aeroporto. O objetivo é mostrar como são desenvolvidas as atividades de fiscalização do órgão. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias.
E o Tribunal Regional Eleitoral do Pará terá uma nova presidência a partir de hoje. Os desembargadores Leonardo de Noronha Tavares e Raimundo Holanda Reis serão empossados como presidente e vice-presidente, respectivamente. Leonardo Tavares assumirá o lugar do desembargador Ricardo Ferreira Nunes, que presidiu as duas últimas eleições no estado. Além da vice-presidência, Raimundo Reis também assumirá a função de corregedor eleitoral do Pará. O projeto Orquestra da Fundação Carlos Gomes abriu inscrições para a nova edição do programa. Quem tem mais informações é o repórter Ivaldo Souza. O objetivo é preparar alunos de música para atuarem em orquestras profissionais. O programa tem parceria com a Universidade Estadual do Pará e foi criado em 2004 para atender alunos do curso superior Bacharelado em Música, ofertado pela Fundação Carlos Gomes. As inscrições começam nesta segunda e vão até o dia 8 de fevereiro, nos horários de 9 da manhã a 1 da tarde, na Fundação Carlos Gomes, localizada aqui na Avenida Gentil Bittencourt. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. A minha dica de leitura de hoje é de um autor angolano chamado Ondjak. É um dos grandes nomes da chamada lusofonia. É um novo autor, poeta, prosador, que escreveu aqui este belo trabalho chamado Há Aprendizagens com o Chão, o segredo úmido da lesma e outras histórias. É um livro de poemas que trata com muita criatividade essa linguagem que vem da África e que torna a língua portuguesa bem mais dinâmica e bem mais interessante. Então eu recomendo a vocês o livro do Ondjak. A produção de arte contemporânea paraense vem se destacando no cenário nacional e internacional. O Banco da Amazônia começou um projeto que busca valorizar e difundir esses trabalhos. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. A exposição Outra Natureza reúne obras de artistas paraenses e em cada uma delas está impresso o olhar do artista sobre o que é a natureza. Para falar sobre essa exposição, eu converso agora com Wagner Emanuel, que é responsável pelo Espaço Cultural do Banco da Amazônia. Muito obrigada por conversar conosco, Wagner. Essa exposição, na verdade, faz parte de um projeto do Banco da Amazônia, né? O Banco da Amazônia ele desenvolve todos os anos uma pauta de exposições. Nós selecionamos vários projetos, dentre vários projetos apresentados, nós selecionamos 4. Esse aqui, o Outra Natureza, em particular, foi o primeiro selecionado ainda no exercício de 2012. Aí você vai perguntar por que ele ainda está à disposição. Ele originalmente deveria ter dado entrada no mês de dezembro, por questões de data do banco, iniciou agora em janeiro. Mas ele ainda é o exercício de 2012 e é o primeiro premiado no exercício passado. Agora, além dessa exposição, né, outras exposições estão previstas ao longo desse ano. Nós estamos em fase final de seleção dos projetos para o exercício 2013. Tá? Serão mais 4 projetos que vão ser expostos durante o nosso exercício. Dessa feita, durante ainda o ano 2013, todos os 4. E concorreram, salvo engano, 10 projetos de artistas de toda a região, de todo o país. Tá? E estão em fase final de seleção. Serão mais 4 exposições valorizando principalmente nossa cultura, as características da nossa região, né, e tentando exportar isso para os demais estados do país até para o exterior. Agora é isso que essa exposição quer mostrar, né? O que é que as pessoas podem levar, podem entender dessa primeira exposição? Essa aqui ela dá uma visão de vários artistas do que é a nossa natureza, né? São olhares assim bem particulares de cada um deles. Se você olhar as telas, os materiais expostos, eles têm distinções, tá? Porque são várias formas de olhar, olhares diferentes, em que o curador Orlando Maneschi se preocupou em pontuar e deixá-los bem claro. Então, convida ao público, Wagner, essa exposição vai estar até quando? Quais são os horários de visitação? A visitação ela é de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 17 horas, tá? E ela vai estar aberta aqui até o dia 12 de março. Wagner, muito obrigada por suas informações. Todos, então, estão convidados. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Neste período de chuvas, elas aparecem por toda parte.
Coloridas ou simples, grandes e pequenas, as sombrinhas já ganharam as ruas de Belém e são um acessório fundamental para os paraenses nesta época do ano. Precaução para se proteger do calor ou para não se molhar. A sua origem passa pelo Egito, pela Grécia e até pela Pérsia. Mas é na cidade das Mangueiras que, na hora da chuva, antes ou depois, ela está na maioria das mãos. Popularizado no século XVII pelas francesas, o utilitário já é quase um acessório. Na Belém, que não é a da bela época, mas onde é sempre época de usá-las, as sombrinhas podem ser encontradas nos mais variados tamanhos, cores, estampas e modelos. E é claro, principalmente nos primeiros meses do ano, na mão ou na bolsa, ela não pode faltar. Sempre com a sombrinha na... Com certeza. Vendedora de sombrinhas há 15 anos, Dona Marilene se orgulha de sua história e de já ter consolidado sua clientela. Tem que ter sombrinha na bolsa para não pegar o sol e nem a chuva, né? Às vezes tá sol quente, aqui é um chuvisco, aí já vai adoecer, né? Aí tem que ter uma sombrinha na bolsa. Então todo ano, o ano todo a gente vende sombrinha. Nós temos cliente o ano todo. Às vezes bandalha, eu esqueci. Eu vim aqui, eu quero daquela, que tu me vendeu boa. Eu vim comprar, eu quero daquela. Não tem, mas amanhã tem, a pessoa vem buscar. O objeto é indispensável, né? Aqui, para nossa cultura, ela faz parte, né? Belém é mesmo cheia de cores, cheiros e sabores. Tudo isso somado à simpatia do belemense e ao clima ameno do inverno amazônico, dá à cidade seu ar acolhedor. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal Nazaré. Basta acessar fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Você também pode sugerir temas para as nossas reportagens. Entre em contato com a nossa produção pelo número 40069244 e indique o que você quer ver aqui no nosso jornal. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!